Olá, olá, você, querido aluno que vai fazer a redação do Enem. Hoje a gente vai falar de algo super importante. Eu sei que é algo que angustia muito seu coraçãozinho, você que está se preparando para a redação do Enem, que é a questão do repertório. Se você acessar a internet, você vai encontrar aquelas redações com repertório coringa, a tal da redação coringa, que é uma redação pré-pronta, que eu chamava, lá no tempo que eu dava aula em pré-vestibular, de sopa de pacotinho, né? Ou miojo, a redação miojo. Já vem mais ou menos pronto, você vai, coloca na água, dá uma mexidinha e está tudo certo. Né? Eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode usar o repertório, mas eu vou avançar um pouquinho. Legal, eu não vou ficar nessa coisa rasa. Cite lá a Constituição de 88. Foi o que mais apareceu. O campeão de citações nas redações do Enem do último ano e do ano anterior também é a Constituição Cidadã, Constituição de 88. Bom, a gente pode melhorar isso, né? Eu vou trazer para vocês um repertório que não é nenhuma novidade, você vai encontrar muita coisa na internet, muita dica sobre isso, mas eu vou melhorar isso, você vai me permitir dar uns passinhos à frente, que é abordar a obra de um cara que é muito importante no meu trabalho de jornalista, que é o Gilberto de Menstein, porque Gilberto de Menstein é jornalista. O Gilberto de Menstein escreveu um livro chamado Cidadão de Papel, você talvez já tenha ouvido falar, que é um livro que funciona muito bem para várias áreas do conhecimento e vários temas que podem cair, assuntos que podem cair de redação. Então, é extremamente útil. Mas eu quero fazer uma leitura mais crítica, eu quero ir um pouquinho mais além. Você vem comigo aqui? Vamos ver aqui? Olha lá. Vamos falar, então, do cidadão de papel. Pronto aí? Beleza? Estou aqui no cantinho do vídeo. Espera aí, deixa eu botar aqui para baixo. Ó, está aqui, cidadão de papel. Nós estamos falando do Gilberto Menstein, que é jornalista, apesar de muitos alunos das redações do Enem colocarem filósofo. Não desconta nada se colocar filósofo, tá bom? Não desconta, está errado, mas não desconta. Ele é jornalista, legal? É escritor, claro, jornalista. O jornalista trabalhou a vida inteira, praticamente, como jornalista. O seu trabalho foi na Folha de São Paulo, no UOL. Vamos ver como é que a gente pode ir adiante aqui com o Gilberto Menstein. Olha só, morreu em 2020, aos 63 anos. Ele é o cara que foi um dos fundadores do site Catraca Livre, que é um site muito bacana. Se você nunca acessou, acesse lá, Catraca Livre, legal. Escreveu esse livro, entre outros, legal. Ele tinha um texto muito fluido, jornalista, tinha coluna na Folha de São Paulo. Eu acompanhei durante muitos anos a coluna de Gilberto Menstein na Folha de São Paulo. E o Gilberto Menstein escreveu esse livro, que é Cidadão de Papel, e esse conceito de cidadão de papel ele é extremamente interessante, mas eu quero torná-lo ainda mais rico para você. Aqui está ele, em dois momentos, um momento já com a doença, né? Mais jovem, embaixo, em cima, ele já com a doença. Beleza? Morreu de câncer do pâncreas, Gilberto Menstein. Muito bem. Então, vamos lá. O que é que ele nos deixa? Ele nos deixa algo que é extremamente importante, que é a questão da cidadania. Então, vamos lá. Onde é que você vai colocar o repertório na sua redação? É a pergunta que você está fazendo. A gente tem visto um modelo mais ou menos pré-pronto, que é já no começo da introdução, no começo da redação, já no primeiro período da introdução, no segundo período, já entrar com o repertório sociocultural. Então, você pode começar, e não tem nenhum problema, se você colocar no começo, se você colocar no primeiro desenvolvimento, não importa, o pró-avaliador, o importante é que apareça o repertório sociocultural que não esteja nos textos de apoio. É o caso do Gilberto de Menstein. Se aparecer esse livro nos textos de apoio, ele fica invalidado para você conseguir passar dos 120 pontos. Nós estamos querendo alcançar 160, 200 pontos. É sempre de 40 em 40. Quem me acompanha aqui sabe disso, né? Então, vejamos. Você vai colocar, então, no começo do papo lá o Gilberto de Menstein, cidadão de papel. Se você errar o nome do de Menstein, não tem problema, isso também não vai descontar. Outra coisa importante para você, não adianta ficar citando um monte de repertório, porque o avaliador vai considerar o repertório o melhor deles, aquele que estiver mais produtivo, aquele que for produtivo é que vai levar pontos. Então, se tiver um bem feito, bem contextualizado, matou a charada. Não adianta você ficar enchendo a sua redação de repertórios. Isso não funciona. Você vai acabar perdendo pontos na argumentação, porque vai dar falha argumentativa, competência 3. Então, não adianta você ficar colando, recortando e colando coisinhas decoradas. Um repertório bem feito. Matou, meu querido. É isso. Um em cada parágrafo de desenvolvimento. Não precisa.
Você precisa escolher um repertório e aproveitá-lo bem e contextualizar. Pensa nisso, foca nisso, legal? Então, vamos lá. Citei o Gilberto de Menstein, Cidadania de Papel. Quando ele coloca a cidadania de papel, o que ele está dizendo? E essa pode ser uma ideia central do seu texto que precisa ser reaproveitada. Não adianta você largar o Gilberto de Menstein lá no começo do seu texto e abandonar isso. Não vai dar repertório produtivo, você não vai conseguir nunca 200 pontos dessa maneira. Por isso que é preciso retomar a ideia. Então, vamos lá, vamos entender. Não adianta botar a frasezinha pronta dele, você tem que retomar a ideia. Então, o que é que ele quer dizer com cidadão de papel? É que na Constituição nós temos direitos ao meio ambiente, cidadania, temos direito à casa, educação, trabalho, mas na prática isso não funciona. Portanto, qual é a ideia de fundo que está sendo discutida? E você pode discutir essa ideia de fundo na sua redação, no primeiro ou no segundo desenvolvimento, que é a questão da prática versus a teoria. Teoricamente, no papel, todo mundo é cidadão. Na prática, no dia a dia, isso não acontece. Por que é que isso não acontece? Então, vejamos quais são os temas que podem ser aproveitados agora aqui, que estão lá no Cidadão de Papel. Cidadania. Olha que boa ideia para você aproveitar na sua redação. Ele fala sobre a criança em Cidadão de Papel. Ele trata muito disso. Aliás, de Menstein trata em diversos dos seus livros a questão da criança, inclusive da prostituição infantil. E ele está falando aqui da criança, e ele fala que os meninos de rua são a consequência de uma crise que é social, em que joga um quarto da população brasileira abaixo da linha da pobreza. Legal? Essa miséria, e olha que ideia maravilhosa para você aproveitar, ela é hereditária, ou seja, a herança desse um quarto da população, 25% da população brasileira que vive abaixo da linha da miséria, a herança é a herança da pobreza. Essa herança, portanto, ela é hereditária. Olha que boa ideia para você discutir na sua redação. Você lança o Cidadão de Papel, fala da prática versus a teoria e fala da miséria e dessa herança maldita que é a miséria, que é o nosso grave problema social, indiscutivelmente um dos nossos mais importantes problemas. Ficou melhor, não ficou? Meio ambiente, ele aborda sim a questão do saneamento básico, mas ele liga o saneamento básico à profilaxia. O que é isso? Prevenção de doenças, é nos anteciparmos a isso. Então, você precisa de saneamento. Essas populações, essa população, que é um quarto da população pobre, miserável, não tem esse saneamento básico. Outra coisa que ele chama a atenção ainda sobre o meio ambiente, a reciclagem do lixo, a poluição ambiental e o tratamento de água. Boa parte da população não tem tratamento de água, vive no meio do lixo e, portanto, isso vai provocar doenças. Você está vendo quantos assuntos estão relacionados aqui com o nosso Gilberto de Menstein? Olha como ele pode ser muito útil, além de fazer coisas decoradas. É isso que eu estou falando. Né? Mais do que isso, ele vai falar sobre educação. Aqui já parece ele bem doente, ó, você está vendo? O autor finaliza abordando a importância do ensino fundamental. Olha que boa ideia quando a gente fala de educação. Não adianta botar só uma frasezinha do, sei lá, Mandela, do não sei quem, lá, frasezinha decorada sobre educação. Você não vai ganhar nada. Se botar ou não botar é a mesma coisa. Agora, se você botar o Cidadão de Papel e ligar dizendo que uma das defesas importantes dele é a educação fundamental, e por que é que ele preconiza a educação fundamental? Porque isso vai trazer consciência dos direitos e das obrigações. E isso é cidadania. A consciência, ou seja, ele liga a consciência à transformação. Então, gente, Enem trabalha com ligações. Você precisa fazer ligações para ganhar uma boa nota na competência 2. Então, a gente vai ligar a educação, a consciência e a consciência à transformação. Olha aqui, 3 palavrinhas que ligadas você pode desenvolver maravilhosamente bem o seu conteúdo. Por último, a violência. Muitas crianças fogem de casa pelo medo da agressão dos pais, então a exposição dessas pessoas à violência doméstica e a consequência dessa violência doméstica, que é, ao sair de casa, levar a criança ao consumo de drogas e à prostituição. Um dos assuntos prediletos era a prostituição infantil, os assuntos prediletos do Menstein, né? Então, essas crianças vivem o mundo da violência. Olha que bonitinho isso aqui. Você está observando? Você precisa retomar o Menstein. Largou o Cidadão de Papel, volta a discutir a questão. Então, da educação, você pode discutir a questão da prática versus a teoria,
da ineficiência do Estado, vocês adoram tanto falar sobre a ineficácia do Estado, né? Mas a importância da cidadania. Está aí uma boa ideia para você desenvolver a cidadania ligada à educação. E sem essa transformação que é dada pela educação, não há cidadania. Olha que belíssima relação que você pode estabelecer. Volto a frisar aqui, para deixar bem claro para você, que só vamos conseguir uma boa pontuação se você não deixar o seu repertório solto lá na introdução, sem retomar. E não adianta retomar no último período, assim como eu disse de Menstein, isso é uma retomada artificial. Todo mundo faz isso, você não ganha pontos por causa disso, você está perdendo seu tempo. Então, vem comigo que eu vou ensinar para você como é que a gente consegue uma nota boa, vem.